Portugal e os Templários. A relação entre Portugal e os Cavaleiros Templários é um tema histórico fascinante e complexo, que tem intrigado pesquisadores e estudiosos no mundo todo ao longo de séculos. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada no início do século XII com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa durante as Cruzadas. No entanto, sua influência se estendeu para além das fronteiras da Palestina, alcançando a Europa Ocidental e incluindo Portugal. A presença dos Templários em Portugal começou na segunda metade do século XII, após a conquista de territórios muçulmanos no sul do país, durante o processo conhecido como Reconquista Cristã. A Ordem dos Templários recebeu terras e privilégio do rei Afonso I de Portugal, em agradecimento por sua ajuda na luta contra os mouros. A presença dos Templários em Portugal se estendeu por cerca de 2 séculos e eles se tornaram um elemento importante na sociedade e economia do país. A ligação entre Portugal e os Templários foi fortalecida por várias razões. Primeiro, contribuições militares. Os Templários eram conhecidos por seus treinamentos, disciplina, habilidades, táticas, o que os tornou uma força valiosa na luta contra os muçulmanos durante a Reconquista Cristã em Portugal. Segundo, terras e privilégios. Os Templários receberam terras e doações de propriedades em Portugal e que lhes conferiu poder econômico e influência em toda a sociedade. Rotas e comércio. A Ordem dos Templários era responsável por criar e proteger rotas de comércio, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico de Portugal. Banco Templário. A Ordem estabeleceu uma rede de bancos que permitia o financiamento de diversas atividades, como a construção de castelos, igrejas e fortificações. Apoio real. Os Templários eram protegidos por reis portugueses sucessivos que viam na Ordem uma forma de aumentar o seu poder e prestígio, além da sua proteção. Uma das principais referências da presença dos Templários em Portugal é o Castelo de Tomar, conhecido como Convento de Cristo, uma das principais fortalezas da Ordem Templária na Península Ibérica. A construção do castelo teve início em meados do século XII e foi ampliada e modificada ao longo dos anos pelos Templários e, posteriormente, pelos sucessores da Ordem, os Cavaleiros de Cristo. No entanto, a história dos Templários em Portugal não foi isenta de controvérsias e conflitos. Em 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão dos Templários em seus territórios e acusou-os de heresia, o que levou à dissolução da Ordem em grande parte da Europa. Em Portugal, o rei Dinis I resistiu à prisão de Filipe IV e inicialmente protegeu os Templários no país. Porém, em 1312, o Papa Clemente V decretou a suspensão da Ordem dos Templários em toda a cristandade, o que levou à extinção oficial da Ordem em Portugal em 1319. Os bens, as terras dos Templários em Portugal foram transferidos para a recém-criada Ordem de Cristo, uma sucessora espiritual dos Templários, que manteve o patrimônio e o conhecimento da antiga Ordem intacto. A Ordem de Cristo contribuiu e continuou a desempenhar um papel significativo na história de Portugal, participando das grandes navegações e do estabelecimento do Império Ultramarino Português. Em suma, a relação entre Portugal e os Cavaleiros Templários foi marcada por uma colaboração estratégica, militar e econômica que teve um impacto significativo na história do país. Os Templários deixaram um legado, uma cultura, uma arquitetônica importante obra em Portugal,
A sua presença influenciou a forma como a sociedade portuguesa se desenvolveu ao longo de todo este tempo. No entanto, também houve momentos de tensão e controvérsias, especialmente quando a ordem foi perseguida e extinta em todo o mundo, pelos cristãos no século XIV, e por meio de estudos cuidadosos e investigações históricas que podemos entender melhor a rica e complexa relação entre Portugal e os Cavaleiros Templários.